O concurso do INSS vai ter a maior nota de corte da história. Será mesmo? Vamos trocar ideia em relação a isso, principalmente sobre uma estatística provável de nota de corte para esse próximo concurso do INSS. Inclusive, se você está estudando ou pretende começar a estudar para esse próximo concurso do INSS, vou pedir para você se inscrever aqui embaixo e acionar o sininho de notificação, porque sempre eu estou trazendo aqui no canal não só vídeos, mas também várias lives de como você se preparar com excelência para esse próximo concurso do INSS. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: professor, o que seria nota de corte? Porque tem muita gente que ouve, né, de vários canais ou até mesmo vai pesquisando na internet, vê lá, nota de corte, 100 pontos líquidos, 90 pontos líquidos, enfim, mas não sabe o que é nota de corte. Nota de corte é uma pontuação mínima para você entrar dentro do número de vagas. Ponto, ok? Então, vai depender muito da região no qual você está prestando o seu concurso, ok? Por exemplo, na região de São Paulo tem uma certa pontuação, na Bahia tem uma certa pontuação, Rio Grande do Sul tem outra certa pontuação. Então, você tem que atingir um mínimo para poder concorrer à vaga, né, do concurso do INSS. Então, isso daí seria nota de corte. Um segundo ponto é o seguinte: concurseiro que é concurseiro profissional, ele não pensa em nota de corte. Primeira coisa. Ah, professor, não pensa não? Não, filho. Porque o concurseiro profissional, ele sempre pensa em estar nas cabeças, encabeçando ali os 10 primeiros colocados. Então ele pensa para ser realmente o aprovado na primeira leva do número de vagas. Ponto. É isso que ele fica pensando. Ele não fica pensando assim, eu tenho que estudar no mínimo ali tanto para atingir tal pontuação para poder ser aprovado. E isso é pensamento de pessoa derrotada, pessoa medíocre. Por isso que muitas pessoas falam que você ou eu somos na média, porque nós somos medíocres, tá? Ele não tá querendo te ofender, mas quando alguém te chamar de medíocre, é justamente falar para você que você está em uma média de pontuação. Mas enfim, nunca pense em nota de corte, porque isso vai prejudicando a sua preparação, porque você condiciona a sua mente a estudar o básico, o mínimo, aquilo que é exigido para poder ser aprovado. Isso a gente utiliza muito no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade então nem se fala, né? Qual que é a média para ser aprovado na faculdade e pegar o meu diploma? É 6, então é 6 que eu vou estudar. Nunca você fica condicionando a sua mente a tirar 9, 10, nunca, tá? O ser humano é assim, né? Se ele vê o mínimo, ele quer fazer o mínimo, ponto e acabou. Não vou falar todos, tá? Porque a grande maioria é assim, mas grande parte também tem um pensamento de excelência. Enfim, você que está me assistindo agora, eu quero que você tenha um pensamento de excelência e encabece ali os 10 primeiros colocados. E é possível, porque se alguém vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, você pode ser também, ok? Beleza? Agora vamos lá. No último concurso realizado em 2015, nós tivemos uma nota de corte altíssima. Teve região com nota de corte de 102, 103 pontos líquidos de 120 questões cobradas. Então, é altíssimo nível. Pessoal, 120 questões cobradas. Alguém acertar 103 pontos líquidos é alto nível. Mas presta atenção, faz mais ou menos 7 anos, né? 7 anos que nós tivemos aí o último concurso realizado do INSS e de lá para cá mudaram muitas coisas, né? A banca organizadora mudou, então a Sebrasp, ela teve uma evolução de cobrança nas suas provas. Isso eu tô falando de qualquer órgão, tá? De qualquer cargo, de qualquer carreira. Então, seja na carreira policial, fiscal, tribunal, ela teve a sua evolução em relação à cobrança das disciplinas. E não estou falando só Sebrasp não, FGV, FCC, VUNESP, enfim, a maioria das bancas teve uma evolução. Por quê? Porque é assim que acontece, as coisas acontecem desse jeito, muita coisa é alterada principalmente na área do direito, então temos muitas atualizações na área do direito, novas jurisprudências, doutrina, enfim, tem muita coisa sendo alterada. Ah, mas professor, eu vi que português, raciocínio lógico, informática também teve evolução. Se você prestar atenção, os assuntos e as matérias são sempre as mesmas. Só que se você pegar uma prova da Sebrasp de agora, 2022, e comparar com 2010, por exemplo, cara, é água e vinho. É óleo e água, nem se mistura. É muito diferente. Por quê? Você presta atenção que as matérias são as mesmas e os assuntos também, só que a evolução do nível de cobrança é totalmente diferente. Então, em 2015, no INSS, né, na última prova, era uma coisa. Agora vai ser outra totalmente diferente. E a gente está falando ainda se for a banca Sebrasp. Porque se for a FGV, por exemplo, até esse momento desse vídeo, a banca não foi definida ainda. Talvez nós não teremos, quase certeza absoluta, nós não teremos 120 questões. Será geralmente, que a FGV gosta bastante de cobrar 60 questões.
E a gente tem que entender o seguinte, se a gente ficar pensando em nota de corte nesse momento para a Sebrasp, eu tenho que acertar no mínimo 100 pontos líquidos. Tem um ponto positivo, mas tem um ponto negativo. Primeiro, o ponto positivo é que você cria uma meta. Isso é bacana, né? Você tem um projeto de estudos, você planeja as atividades que você vai realizar naquele dia, você faz uma programação completa mesmo do que vai estudar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, tudo bonitinho. Mas você coloca metas, certo? Então a nota de corte, ela deve servir, na minha opinião, como um referencial de metas. Não como um referencial que você tem que fazer aquela pontuação exata para poder ser aprovado. Não, isso daí é pensamento de medíocre, concurseiro medíocre, concurseiro barriga verde, que não é profissional. Mas se você tirar como meta, a minha meta inicial é acertar 100 pontos líquidos para poder concorrer, tá no jogo, tá no páreo a uma das vagas do concurso do INSS. Beleza, como meta, tranquilo. Só que se você pensar agora, agora vai mudar para FGV, são 60 questões, a gente não vai ter referência. Se ligou? A gente não vai ter referência, porque, cara, é muito diferente, 120 questões para 60 são diferentes. FGV, múltipla escolha, A, B, C, D ou E, sendo que uma resposta, uma alternativa é a correta e 4 são erradas. Prova da Sebrasp é certo ou errado, vai te colocar não uma pergunta, né? Vai colocar uma afirmação para você e você vai falar se está certo ou errado. São provas totalmente diferentes. Então, nesse momento, obviamente que você tem que continuar se preparando, se baseando em cima da Sebrasp até a definição da banca, mas e se mudar? E se for para a FGV? A reestruturação do seu projeto de estudos muda também. Muda muita coisa, pessoal, tá? Até níveis de cobrança. A FGV também teve uma evolução muito grande. Então, esse parâmetro que a gente tem de 100, 102, 103 pontos líquidos para a Sebrasp, ela pode cair por terra se for mudada para a FGV, porque a gente vai perder o parâmetro, entendeu? Professor, o que eu faço agora? Não pensar em nota de corte. Até porque, acabei de falar para vocês, as bancas evoluíram, mas a maioria dos concurseiros também evoluiu. Talvez, até por ter evoluído o nível tanto da banca quanto dos concurseiros, a nota de corte pode ser que abaixe, dependendo inclusive da banca que a gente vai prestar esse concurso, entendeu? Então naquela época se tinha 3 cursos preparatórios online, hoje em dia você faz assim, passa na peneta milhares. Se naquela época você tinha concurseiro que, só tinha uma preparação de uma videoaula e um PDF, hoje em dia tem PDF, livro, apostila, plataforma de questões, tem professor, tem até psicólogo que acompanha concurseiro. Hoje você tem muitas ferramentas bem legais para ajudar você a potencializar a sua preparação. Só que você tem que pensar o seguinte, quem é o seu maior concorrente? É você mesmo. Professor, isso daí é papo de coach, é papo de mentor. Não, o seu maior concorrente é você mesmo. Olha só que bacana, a prova ela vai ter, perguntas, se for FGV, geralmente 60 perguntas de múltipla escolha, se for Sebrasp, 120 questões aí, objetivas, certo ou errado. Ela simplesmente vai fazer perguntas para você e você tem que pensar aquilo que você estudou e tomar uma reação, e marcar o xizinho no lugar correto. Então, só depende de você, não depende mais de ninguém, filho. Não depende do seu coleguinha do lado, do seu pai, de sua mãe, do seu filho, não depende de mim, não depende da sociedade, não depende nem da banca, porque a banca ela fala, estuda isso, isso e isso, que eu vou cobrar isso na prova. Então você vê que o jogo é você e você mesmo? Mas vai ter 1 milhão de concorrentes. E daí? Pode ter 2, 3, 4 milhões de concorrentes. É você e você. Os melhores, aqueles que conseguem absorver melhor o conteúdo, aqueles que conseguem absorver melhor o conteúdo, aqueles que têm um projeto, uma estratégia, um método correto para tirar essa informação do papel e colocar na sua memória de longo prazo e no dia da prova conseguir resgatar aquela informação, marcar o X no gabarito lá correto, é aprovado. Então, você pode ter 50 cursos preparatórios, você pode ter a melhor plataforma de questões, você pode ter, qualquer ferramenta mais poderosa da face da Terra. No dia da prova, é você contra você mesmo. Entendeu? É você contra você mesmo. Isso eu tô falando para te incentivar, ok? A não pensar em nota de corte. Eu quero que você encabece os 10 primeiros colocados. Alguém vai ter que ser. Analisa comigo. Alguém vai ter que ser os 10 primeiros colocados. Por que não você? Por que não você que está me assistindo agora? É possível? Sim, professor. É possível eu começar a estudar agora e ser aprovado? Sim. Mas você está disposto a pagar o preço? Tem que pagar o preço. A aprovação não vai cair do céu.
Não vai pensando você, vou ficar estudando mais ou menos e vou passar. Esquece, você só vai gastar seu tempo e seu dinheiro, ok? Então, era esse vídeo que eu queria fazer para você. Primeiro, não pensar absolutamente em nada em nota de corte em relação ao seu mínimo de pontuação. Então não fica pensando, tem que acertar no mínimo isso aqui para ser aprovado. Esquece isso, porque talvez essa teoria possa cair por terra caso mude de banca organizadora. Segundo ponto desse vídeo é você pensar na excelência, em ser o melhor, nos 10 primeiros. Tenha pensamentos e atitudes de um primeiro, de um segundo, de um terceiro colocado, que é possível. É você e você dentro do jogo. Nunca pense na nota de corte como pontuação mínima, e sim como metas. A minha meta, no mínimo inicial, é aquela nota de corte. Dali pra frente, é mais pontuação ainda que eu quero tirar para chegar a uma nota de excelência, inclusive ser convocado primeiro. Porque os primeiros colocados, eles vão escolhendo, inclusive, as agências que eles vão trabalhando. Isso é importante, tá? Então era essa informação que eu queria passar nesse vídeo para você. Se você está se preparando ou pretende se preparar ainda para esse próximo concurso do INSS, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e também nos comentários o nosso planejamento INSS 360. Dá uma conferida, clica no link aqui embaixo, que eu tenho certeza que todo esse projeto que a gente montou vai te auxiliar demais em toda a sua preparação, beleza? Também tô deixando aqui, ó, em cima nas laterais, 2 outros vídeos que eu tenho certeza que vai te ajudar demais aí na sua preparação. Fechou então? Então ótimos estudos para você, pode sempre contar comigo. Tamo junto, até mais.